Queria dar primeiro o meu primeiro agradecimento a todos por estarem aqui connosco, por terem aqui um tempinho para nos ouvirem falar dos nossos projetos e das iniciativas que o CPR tem desenvolvido em colaboração convosco na área do apoio à integração profissional e de formação de refugiados e requerentes de asilo. Este webinar está a ser desenvolvido no âmbito do aniversário do CPR, que aconteceu na semana passada, a 20 de setembro. Eu gostaria de passar a primeira palavra ao Tito, que é o vice-presidente do CPR, para falar aqui um bocadinho com vocês. Tito, estás sem micro. Já pus o som. Antes de mais, bom dia, e muito obrigado por participarem no webinar. Em primeiro lugar, agradecer à equipa dos 3 projetos pela organização deste evento e pelo excelente trabalho que têm feito nos projetos e na promoção da integração dos refugiados. Agradecer também aos nossos parceiros, às empresas, aos centros de formação, às instituições que trabalham connosco em parceria, e também agradecer aos refugiados, porque obviamente nenhum destes projetos funcionaria se não fosse também a participação dos próprios refugiados, e no fundo são estas 3 dinâmicas que fazem com que os projetos funcionem. Portanto, por um lado as instituições, por outro lado os refugiados e também os técnicos que trabalham nestes projetos, não só do CPR, mas também das instituições parceiras. E, portanto, o agradecimento do CPR a todas estas pessoas. Também dizer só que este evento se enquadra nos 30 anos do CPR, e não querendo falar do CPR, que todos conhecem, queria só salientar que o CPR tem trabalhado a integração já há muitos anos, praticamente desde a sua criação, embora inicialmente tenha começado com o apoio jurídico e social. A verdade é que ao longo dos anos sentiu a necessidade de trabalhar a integração, e trabalhar a integração de uma forma muito consistente e responder às necessidades dos refugiados. Começámos primeiro com aulas de português e de informática para os refugiados, mais tarde em 2001 abrimos um serviço de emprego, que depois se transformou numa Univa, que depois se transformou num GIP, e entretanto fomos trabalhando em vários projetos de integração, com projetos financiados pelo ICOM, com projetos financiados pela Comissão para a Igualdade de Género, pela SIGA, portanto, uma série de projetos que tivemos na área da integração. Pois, e ele também está a participar numa Eu peço desculpa, vou mudar aqui para um outro sítio, porque a minha colega também, nós hoje estamos aqui com umas auditorias e estamos aqui um bocadinho apertados, mas estava eu a dizer que realmente temos estado a trabalhar em diferentes projetos na área de integração há muitos anos, e talvez o que fosse importante destacar é que a integração é um processo integrado. Portanto, hoje em dia não faz sentido falar de acolhimento separado da integração, e também não faz sentido falar da integração só no mercado de trabalho. A integração é um processo que tem várias vertentes: a vertente social, a vertente da educação, a vertente da saúde, e portanto é a conjugação de todos esses processos que faz com que a integração do refugiado seja bem sucedida. E era isso que eu queria também destacar. Por outro lado, em relação aos 3 projetos que vão ser apresentados, não irei mostrar sobre eles, mas acho interessante porque alguns dos projetos são mais direcionados para o desenvolvimento de uma rede de empresas que trabalha com outros desenvolvem mais a participação dos próprios refugiados na participação no processo de integração, e sendo algumas atividades mesmo direcionadas para o aconselhamento específico aos refugiados e para esta dinâmica de trabalho em conjunto. Acho que é muito importante trabalhar a integração, é muito importante trabalhar especificamente a integração no mercado de trabalho, e acho que, em termos de reflexão, acho que há alguns problemas por resolver, e há, nomeadamente ao nível da formação em língua portuguesa, que é preciso aprofundar, ao nível do reconhecimento de competências e educação de competências, ao nível da adequação dos perfis dos refugiados aos perfis das oportunidades de trabalho, portanto às próprias ofertas de trabalho, e a uma valorização contínua e progressão dos refugiados ao longo da sua carreira de trabalho, que nem sempre é fácil, porque há muitos condicionalismos, e acho que isso são alguns dos desafios que se verificam nesta área. Por último, também acho que é importante perceber que a integração pode ser bem sucedida, que as empresas têm feito um esforço, e nota-se esse esforço de integração dos refugiados no mercado de trabalho. É preciso perceber também o que é que as empresas precisam
para tentar responder às necessidades das empresas, e também é preciso perceber o que é que os refugiados precisam para ultrapassar alguns obstáculos que ainda existem. Claro que nós sabemos que ainda há problemas linguísticos, é difícil para alguns refugiados exercer certas funções por causa desses problemas, mas esses também são uma oportunidade, porque às vezes os refugiados têm conhecimentos que a maioria dos portugueses não tem ao nível linguístico e podem ser aproveitados para o mercado de trabalho. A questão da rotatividade nos empregos também é uma questão que tem que ser vista e, portanto, há aqui uma série de situações e que depois tem que ser articulada com a tal abordagem mais integrada da integração, que tem a ver com a formação profissional, com a educação, com o acesso à educação, com o acesso à saúde e infelizmente com o acesso à habitação, que nós sabemos que em Portugal é extremamente problemático e que muitas vezes faz com que os refugiados não consigam ficar onde há oportunidades de emprego porque não conseguem ter habitação. E basicamente era isto que eu queria dizer e dar novamente as boas-vindas e agradecer-vos muito a vossa participação e o vosso contributo. Obviamente que nós pretendemos apresentar os projetos, mas também é uma forma de refletirmos em conjunto sobre os desafios que se colocam nesta área e também ouvir um pouco o que as empresas e as instituições que trabalham connosco em parceria têm para dizer e que contributo podem dar para esta reflexão. Obrigada, Tito, por esta apresentação muito importante, muito reflexiva. Nós agora vamos dar aqui início à nossa apresentação dos 3 projetos que nós temos estado a desenvolver nos últimos 4 anos. Vamos começar pelo projeto que estamos a desenvolver com a Mariana, o projeto Ready, Set, Go, um projeto direcionado para jovens e menores não acompanhados. Eu vou fazer aqui a apresentação do PowerPoint e vou dar a palavra aqui à Mariana, que vai apresentar os objetivos deste projeto, as suas características específicas e algumas das atividades que estão a ser desenvolvidas. Não sei se estão a ver alguma coisa que eu esteja a apresentar, acho que não. Ainda não. 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 Estou aqui a tentar fazer a apresentação da tela, mas não me está a deixar. Mariana, não sei se consegues tu entrar com a apresentação do PowerPoint. Sim, dá-me 2 segundos só para descarregar. Vamos ver assim se eu já consigo. Acho que agora já. Acho que já consigo, acho que já está. Já? Senão eu também consigo. Okay. Acho que sim. Aqui. Só um instantinho para carregar. Pronto, vamos começar. Mariana, deixo a palavra contigo. Então, bom dia a todos e a todas. Obrigada também pela vossa presença. Já vimos que temos aqui algumas caras conhecidas também de entidades que têm colaborado connosco neste projeto e isso deixa-nos também a todos muito felizes. Como a Catarina disse, este projeto incide particularmente no trabalho com jovens e menores não acompanhados. Este projeto já iniciou o ano passado, da minha parte também sou nova aqui, portanto aqui também é uma oportunidade para mim de eventualmente também estar a aprender com a partilha dos colegas. Iniciei este projeto em junho deste ano, muito embora o projeto em si já tenha começado em maio, junho do ano passado. Para passar tens que ser tu, não é? Ok, obrigada. Então, como está aqui no PowerPoint, no diapositivo, os objetivos deste projeto são 3, digamos assim, consistem em 3 fases. O READY, que pretende aqui a capacitação dos jovens no âmbito da formação, do emprego e também na área do empreendedorismo. Temos depois a parte do SET, como o Tito também falou, que pretende aqui a criação de uma bolsa de entidades parceiras, e isto aqui acaba por ser transversal às vezes aos 3 projetos e penso que vai ser perceptível isso também no decorrer da sessão. Há entidades que nos contactam e que nós depois também percebemos por exemplo, para o âmbito do meu projeto pode não fazer tanto sentido, uma vez que eu trabalho com jovens e menores não acompanhados, mas que podem fazer sentido para o Vítor ou para a Catarina. Às vezes acontece também o inverso. Temos primeiro um primeiro contacto que surge no âmbito do projeto
de um dos meus colegas e que depois de nos sentarmos e discutirmos aqui um bocado as ideias, percebemos que pode fazer mais sentido também para mim. Às vezes vai havendo esta articulação, o que acaba por ser também bastante benéfico, e há ainda os casos em que podemos articular com as entidades nos diferentes projetos e acaba aí também por ser uma grande mais-valia. Por último, a última fase deste projeto é o GO, que pretende precisamente a concretização, e como nós também vamos ver um bocadinho mais à frente, esta concretização pretende então a integração de jovens e menores não acompanhados em estágios, em atividade profissional e em oportunidades de voluntariado também. Assim, de um modo muito geral, os objetivos, como nós tivemos a ver, prendem-se com o acompanhamento de forma individualizada destes menores. Uma caracterização assim muito genérica, neste momento temos maioritariamente jovens do sexo masculino, só temos uma menina neste momento. As idades estão compreendidas entre os 14, que é precisamente esta menina, e depois os 18 anos. Sendo que a maior parte está ali nos 17 e 18, já está mesmo nesta fase de transição também para a vida adulta. Em termos de nacionalidades, diria que neste momento a nacionalidade com mais presença no nosso grupo é a Gâmbia, mas depois também temos jovens de outros países, como o Paquistão, Marrocos, Azerbaijão, e penso assim que de um modo geral, e a Guiné também me estava a esquecer, mas assim de um modo geral são estes os países dos quais os jovens fazem parte. Depois então o que é que se pretende aqui? Com este acompanhamento de forma personalizada, que nós possamos de facto traçar um plano individual para cada um destes jovens, seja ao nível da escolaridade, seja também ao nível depois daquilo que eles pretendem fazer em termos de uma profissão futura. E também temos vindo a perceber no decorrer do projeto que depois a questão do desporto acaba por ser aqui um fator motivacional muito importante e que também lhes permite desenvolver outras competências que permitem também e facilitam também quer a integração escolar, quer também depois a integração profissional. E acaba por ser uma forma de os motivar para cada uma destas áreas. Por outro lado, o objetivo também do projeto passa por aumentar o conhecimento destes jovens sobre a cultura organizacional portuguesa, como é que funciona o mercado de trabalho, quais as obrigações relacionadas também com o mercado de trabalho, e ainda também aqui a questão da igualdade de género acaba por ser também um dos focos do nosso projeto, que atendendo, lá está, aos menores que acompanhamos, isto é bastante importante porque eles vêm de outros contextos culturais, onde estes aspectos não são tão valorizados e, portanto, para uma melhor integração aqui no nosso país é importante que estas questões também sejam discutidas com eles. Claro que um dos objetivos principais acaba por ser este de aumentar a inclusão em Portugal, nas diferentes vertentes, e também o objetivo último será a integração profissional destes jovens. Por outro lado, no que respeita aqui às empresas, passa por isto também, por sensibilizar as empresas para a questão do asilo e promover assim uma maior integração. Portanto, quanto mais as empresas também cientes estiverem de como é que este processo funciona, porque é que as pessoas pedem asilo de certa forma, mais facilmente também depois podem ajudar e contribuir aqui para a integração destes jovens ou dos adultos conforme os casos. Em termos de parceiros formais, isto é, parceiros que em sede de candidatura foram desde logo apresentados, temos aqui o agrupamento de escolas Dom Dinis, isto porque era um agrupamento onde à data de início do projeto havia muitos jovens integrados nesta escola. O facto de estar em Marvila também contribui aqui a um fator preponderante, uma vez que o nosso a nossa casa de acolhimento a crianças refugiadas se situa no Parque da Bela Vista. E, portanto, o agrupamento de escolas é então um dos nossos parceiros e depois também a Associação Agir 21, com a qual o CPR já vinha tendo contactos no âmbito de outros projetos e formalizamos aqui esta parceria para este projeto em particular, também pelo trabalho que a Agir 21 desenvolve, nomeadamente na área da costura. E porquê é que eu faço também este foco aqui na área da costura? Como vocês vão ver um bocadinho mais à frente, muitos destes jovens que nós acompanhamos, uma das áreas de interesse acaba por ser precisamente a costura, alguns deles foram alfaiados nos seus países de origem e então aqui a Agir entra como um parceiro bastante importante também por este motivo.
Assim, de um modo geral, vamos focar aqui as componentes, cada uma das componentes deste projeto. Eu depois falo também um bocadinho dos números e das entidades que têm colaborado connosco em cada um dos aspectos. Na primeira componente, nesta fase do Ready, o que nós fazemos é um círculo de partilha informal, em que na verdade consiste, sempre que chega aqui algum conjunto de menores, nós fazemos este círculo de partilha, também para lhes explicar qual é o objetivo do nosso projeto, de que forma é que nós vamos trabalhar com eles e de forma também a perceber quais são as expectativas que eles têm aqui no nosso país e aquilo que eles pretendem fazer para depois também termos aqui um melhor acompanhamento e encaminhamento. Simultaneamente vão-se realizando estas consultas especializadas, que na verdade são atendimentos que podem ser para diferentes fins, seja para o encaminhamento para alguma atividade esportiva, um acompanhamento de procura de emprego, de elaboração de um currículo, um acompanhamento pós-colocação, e nós vamos ver que estes acompanhamentos pós-colocação acabam também por ser muito importantes, e isto para as empresas que estão aí desse lado acaba por também ser se calhar algo que vos pode tranquilizar, saberem que de facto há este acompanhamento antes, durante e eventualmente até num pós, porque também há situações em que os contratos de trabalho têm de cessar e nesses casos nós também estamos disponíveis para colaborar. Seja, depois também talvez a Catarina possa dar esses exemplos mais em concreto, mas por exemplo, às vezes quando é necessária a tradução de um contrato de trabalho, também o fazemos, e depois também gerindo aqui algumas expectativas, quer por parte da entidade, quer por parte dos jovens ou adultos que são integrados nestas mesmas ofertas de emprego. Depois também sendo transversal a diferentes projetos, temos aqui as aulas de português, que acaba por ser o passo principal para esta integração. Em Portugal acaba por ser o conhecimento da língua, e mesmo o que nós temos percebido é que estes jovens, quando chegam, reconhecem que a principal barreira ou a principal dificuldade acaba por ser esta do conhecimento e aprendizagem da língua. Ainda nestas componentes nesta componente está prevista também a visita a centros de formação e participação em eventos de promoção da empregabilidade. Dizer-vos que este acaba por ser um dos objetivos que ainda está um pouco atrasado, também fruto da pandemia, e impediu aqui muitos contactos presenciais e portanto estamos agora a retomar, sendo que já foi realizada, por exemplo, uma visita ao Sem Fim. Depois também, no que respeita às ações de capacitação, nós temos aqui vários objetivos ou vários temas, digamos assim, para estas ações de capacitação, nomeadamente de cultura organizacional portuguesa, obrigações relacionadas com o emprego, técnicas de procura de emprego, a importância da informação e igualdade de género. Dar-vos aqui alguns exemplos, nomeadamente no que respeita às ações de capacitação sobre igualdade de género. Tivemos recentemente uma ação de capacitação onde uma polícia investigadora criminal da Brigada de Investigação Criminal no âmbito da violência doméstica partilhou a sua experiência, o seu percurso enquanto mulher, polícia e investigadora também nesta área, e foi muito interessante para os jovens também para perceberem e surpreenderem-se do papel da mulher nos diferentes papéis, faça a redundância, que ela assume na sua vida, como mulher, como mãe, como profissional, como desportista, porque esta senhora em particular também assumia este papel, e isto foi muito importante para eles terem conhecimento destas experiências. Depois também no que se refere às técnicas de procura de emprego, basicamente tentamos explicar-lhes como é que se pode fazer esta procura de emprego, que postura assumir, por exemplo, numa entrevista de trabalho, sendo que para estas técnicas de procura de emprego, por exemplo, seja para as ações de capacitação da cultura organizacional portuguesa, também tem sido importante aqui os contactos com algumas empresas, nomeadamente a Nova Artis, que nos estava também aqui a ajudar com uma destas ações de capacitação para tentar, por exemplo, fazer role-playings, onde os jovens podiam simular entrevistas de emprego, e estamos nessa fase também de articulação com as entidades. Os workshops, nós fazemos sobretudo workshops de elaboração de currículos. Também aqui, recentemente, tivemos um workshop dinamizado pelo Eixo 5 sobre Vem Descobrir o Fator que te torna único. Este workshop também foi interessante para os jovens se conhecerem melhor a eles próprios, e esta acaba por ser uma das maiores dificuldades que eles têm, de falar sobre si, ou reconhecerem as suas qualidades. Temos sentido que é um dos aspectos que eles também
fruto também dos diferentes contextos, mas acaba por ser uma das dificuldades que eles têm. Acham sempre que são os outros que têm que saber falar sobre eles, naquilo que eles são bons, e ainda têm que realmente descobrir este fator que os torna únicos. Depois, no que respeita aos vídeos tutoriais da procura de emprego, este é um projeto que ainda está em curso, em parceria com a Escola Dom Dinis, e onde se pretende que, de facto, quer através do grupo do curso de multimédia que esta escola tem, quer também através dos jovens que nós possamos ter integrados nesta escola, que se desenvolvam aqui alguns tutoriais, vídeos tutoriais de procura de emprego, que possam ficar também depois para projetos futuros. No que respeita aqui ao desenvolvimento das competências empreendedoras, dizer-vos que estamos a estabelecer agora também uma parceria com a Fábrica do Empreendedor, e que serão eles que nos vão ajudar também na dinamização destes workshops do desenvolvimento de competências empreendedoras, mas também vamos trabalhando isto de outras formas. Dar-vos, por exemplo, a conhecer que alguns dos jovens estiveram no Festival Todos, através do voluntariado que eles foram desenvolvendo. Eu penso que estou a demorar muito, peço desculpa, mas vou tentar ser breve. Portanto, estes jovens que estavam integrados na AG21 e que estavam a fazer aqui alguns workshops de costura, ao longo destes workshops foram criando os seus próprios materiais, nomeadamente aqueles sacos de pano para se poder ir às compras, e depois venderam-nos no festival todo, e acabamos aqui por estar a estimular também estas competências empreendedoras. Agora aqui na criação de parceiros, para eu também não me esquecer e aproveitar este momento para agradecer, por exemplo, o trabalho que temos vindo a desenvolver com a Sara Barroca, também através da Positive Benefits e dos desafios que eles nos lançaram, onde estes jovens tiveram, por exemplo, no verão, a oportunidade de estar no Jamor a desenvolver várias atividades desportivas que permitiram aqui também um alargamento das redes sociais deles, do conhecimento de outros jovens nas mesmas situações, por exemplo, através da Cruz Vermelha Portuguesa. Depois também dizer-vos que na criação desta rede de parceiros estamos a ter contactos com a EDP, com a Zagop, e estas empresas, nomeadamente a Zagop, o que estamos a pensar é que estes jovens possam ir conhecer os diferentes postos de trabalho que a empresa tem, nomeadamente na área da serralharia, da eletricidade, e que possam estar em contacto com cada um dos trabalhadores destas diferentes áreas em contexto também de trabalho. Depois também falar-vos aqui da Câmara Municipal de Lisboa, onde estamos agora a iniciar também esta articulação, seja para uma eventual integração desportiva destes jovens. Também aqui a Fundação de Sporting ajudou com alguns equipamentos desportivos, o que acaba por ser sempre uma forma também destes jovens se sentirem mais motivados e mais integrados. Para terminar aqui a fase do GO, que é a concretização, dizer-vos também que já temos neste momento um menor não acompanhado, que entretanto deixou de ser menor, mas nesta fase de transição para a vida adulta integrou uma oferta de emprego como operador florestal em Vila Real, e mais uma vez explicar-vos que há este acompanhamento pós-colocação e que vai sendo articulado aqui quer com a entidade, quer com o jovem, como é que as coisas estão a correr, alguma dificuldade. Por exemplo, o primeiro recibo de vencimento às vezes acaba por ser uma dificuldade. A Catarina esteve com este caso em concreto e, portanto, explicar ao jovem o que é que significa aquele desconto, por exemplo, para a Segurança Social, que de facto aquele desconto está feito corretamente, como é que é a questão do subsídio de alimentação, explicar às vezes coisas que para nós podem parecer simples, mas que são importantes depois neste contexto de dia-a-dia. Temos outro menor também que foi integrado na Quinta da Avessada, como portanto, ajudante de cozinha, está a trabalhar, neste momento está nas vindimas e está a ter aqui também muito trabalho. E depois, ainda nesta fase da concretização, temos também já 3 jovens que integraram cursos profissionais e, portanto, estamos aqui também a cumprir com estes objetivos do projeto. E, por último, os 2 outros que, entretanto, já estiveram integrados na formação do voluntariado da AGIR 21 no âmbito da costura, e também um que no verão esteve a fazer um estágio da Ciência Viva ligado também à parte da eletrónica, assim, acho que não estou a confundir.
Assim, de um modo muito geral, para também não ocupar muito tempo, eu penso que é isto. Muito Se depois obrigada, também Mariana. existir alguma dúvida, não é, Catarina, reforçar aqui, que entretanto ficarão com os nossos contactos e em qualquer momento estarei disponível para, se calhar, de forma mais tranquila, a poder esclarecer aqui alguma dúvida. Se depois vocês quiserem também, nós podemos enviar um PowerPoint, este PowerPoint, esta apresentação, que serão estas informações que vocês podem consultar no futuro. Queria deixar só uma nota que eu me esqueci no início, mas que é muito importante, que esta sessão estará a ser gravada, que é para depois nós podermos usar estes contactos, estas informações também daqui no apoio à empregabilidade. Eu agora passo a palavra ao nosso colega, o Vítor Sartóris, que está no projeto Destino Integração. Obrigado, Catarina, e obrigado, Mariana, também pela sua apresentação. Pronto, claro, bom dia a todos e a todas, claro que sim. Eu sou o Vítor Sartório, sou psicólogo clínico e estou também a trabalhar como técnico do projeto de integração, que é um projeto que tem um delineamento um bocadinho diferente. Há aqui alguns participantes que nós já tivemos a possibilidade de partilhar aqui algumas experiências, mas é um projeto que tem uma linha de atuação um bocadinho diferente, no sentido em que envolve parceiros muito diversos e de vários campos. Desde logo a Escola Profissional de Imagem, porque é um projeto que incide também muito sobre aquilo que é os meios de disseminação e de comunicação, e portanto tivemos essa parceria também com eles, e de envolvimento também com a comunidade escolar da EPI, para nos ajudar neste trabalho. Claro, o ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, do ponto de vista metodológico, do rigor científico, que também tiveram connosco e irão continuar connosco até ao final do ano, para nos ajudar também aqui neste projeto. E claro, e até do ponto de vista simbólico muito mais importante, a participação da Associação de Refugiados em Portugal, através do seu presidente, o Diaby Abdurrahman, e eu acho sinceramente que esse foi o principal fator diferenciador em relação a muitos outros projetos do CPR na área da empregabilidade, porque, quer dizer, nós... Aquilo que é o core do projeto tem a ver com o emprego, claro que sim, sobre aquilo que são as reais dificuldades da população refugiada e requerentes de proteção em integrar-se no mercado de trabalho, mas claro que fundamentalmente é através da Associação de Refugiados e aqui esta parceria que surgiu uma tonalidade completamente diferente, porque se vocês conseguirem, acho que é fácil de perceber que uma coisa é nós termos população refugiada a chegar a Portugal e termos portugueses a falar sobre Portugal, outra coisa é ter população refugiada a falar com população refugiada que já está integrada em Portugal, e isso para mim fez a diferença. Não sei, acho que foi, não sei. Isso fez de facto a diferença, e é um prazer para mim poder estar a partilhar estas sessões e esta aprendizagem também, neste caso com o Diaby, como está aqui representado. Portanto, o projeto tem também uma outra componente da sensibilização. Claro, as empresas, não é? Por muita formação que nós possamos dar e fazer com a população refugiada, nós precisamos também que se abram portas, porque efetivamente sem portas abertas, as pessoas não conseguem entrar no mercado de trabalho, mas também tem uma componente de sensibilização àquilo que é a sociedade portuguesa extra empregabilidade. E aqui estou a falar especificamente de ensino básico, ensino secundário e ensino universitário, porque quer queiramos, quer não, são essas pessoas que no futuro vão ser colegas de trabalho, vão ser futuros superiores hierárquicos, vão ser também pessoas que irão trabalhar diretamente com esta população nos diferentes serviços por exemplo, serviços públicos, serviços de atendimento, e portanto quanto mais a sociedade portuguesa estiver informada sobre o percurso dessas pessoas e quais é que são as suas mais-valias para Portugal, obviamente que irão contribuir para uma sociedade muito mais inclusiva e muito mais preparada para lidar com a diversidade. Portanto, as atividades previstas para o projeto, e é um projeto que, recordo, começou em agosto de 2019 e que teve que contar com, tal como todos os outros projetos, mas teve que contar com uma pandemia que não estava provavelmente nos planos. E, portanto, nós inicialmente tínhamos pensado em fazer pequenos grupos para perceber, ok, vamos fazer uma formação para a população refugiada, mas quais é que são as reais dificuldades da população? E, portanto, tentámos inicialmente criar
uma série de grupos, desde pessoas que já estão em Portugal, pessoas que acabaram de chegar a Portugal e pessoas que estão um bocadinho naquela fase ainda de transição, portanto, já não estão assim há tão pouco tempo em Portugal, mas também não se pode dizer que estejam integradas, para poder ter assim um ponto de vista muito mais diverso e enriquecedor para a nossa formação. E, portanto, aquilo que fizemos e aquilo que detectámos imediatamente foi a dificuldade, como principal dificuldade da língua, obviamente, mas também aquilo que é o mercado laboral em Portugal, e aí estamos a falar de questões muito gerais, que a Catarina e a Mariana também sabem, como os contratos de trabalho, questões específicas sobre o direito laboral em Portugal, aquilo que tem a ver com, por exemplo, os recibos de vencimento, etc., que são realidades muito diferentes, principalmente se estivermos a falar de população que vem, por exemplo, da Síria, do Iraque, portanto, que normalmente a população reinstalada, aquela que com tenho mais trabalhado, e portanto foi muito importante nós termos feito essa primeira análise sobre o que é que nós queremos apresentar. Depois tivemos também um questionário, e foi um questionário também importante para a nossa campanha de comunicação, sobre o que é que a população portuguesa pensa, efetivamente, não propriamente sobre a população refugiada, mas aquilo que é a capacidade ou não desta população conseguir inserir-se no mercado de trabalho e que condições é que Portugal também tem para as conseguir integrar, e portanto fizemos-lo também. A atividade de literacia digital cada vez mais nos parece um foco que não só o CPR, mas todas as organizações e associações em Portugal têm que ter em conta. Nós precisamos imenso de preparar estas pessoas para os meios digitais, porque efetivamente existem muitas profissões em que, se a pessoa não souber, no fundo, o básico, digamos assim, sobre aquilo que é o funcionamento do computador, aquilo que são os softwares de um computador, a verdade é que existem depois muitas ofertas de emprego que não conseguem, obviamente, as pessoas não conseguem atingir essas ofertas de emprego porque de facto não têm ainda não têm essas habilidades e, portanto, nós felizmente conseguimos ainda desenvolver algum trabalho nesse aspecto. Aulas de português, evidentemente que continua a ser a principal barreira e, portanto, nós conseguimos criar até um pequeno currículo com um vocabulário e expressões específicas em relação ao emprego, à entrevista de emprego e etc. Claro, com isto tudo foram muitas ações de promoção da empregabilidade com a população refugiada. Pode passar, Catarina. Foram muitas ações, desde Lisboa, Louros, Setúbal, Castelo Branco, mesmo em pandemia, felizmente conseguimos ainda fugir a alguns confinamentos, e digo aqui fugir quando nos foi permitido, obviamente, mas conseguimos evitar fazer tantas ações online, porque de facto perde muita riqueza. Em relação às nossas ações de sensibilização, evidentemente, praticamente tivemos que fazê-las muitas online. Felizmente agora no início do ano conseguimos já fisicamente ter um outro contacto com os nossos estudantes e os nossos futuros empregadores e colegas de trabalho. E, portanto, desse ponto de vista, este projeto também foi muito interessante, porque estamos a falar de uma população que muitas vezes, enfim, o tema da integração de refugiados não é propriamente um tema que circula nos corredores das escolas e, portanto, foi muito interessante perceber até fisicamente as expressões que as pessoas faziam quando se falava deste tema, com muita curiosidade e muito espanto muitas vezes, porque estamos a falar de facto de uma realidade que para muitos de nós e especialmente para muitos dos estudantes passa um pouco ao lado. E finalmente as ações de sensibilização às empresas, porque de facto, como vos dizia no início, não é? Se nós não conseguimos, por muita formação e preparação que podemos dar, cabe também às empresas darem esse papel, e nesse aspecto foram muitas associações empresariais, muitas fundações, muitas empresas nacionais, muitas empresas internacionais, que felizmente nós fomos conseguindo contactar e ter alguns resultados interessantes. Finalmente, e para passar já à próxima parte, os materiais de comunicação. Nós estamos neste momento com uma campanha de comunicação a decorrer e terminamos neste momento também os nossos vídeos que serão, no fundo, parte integrante da avaliação da campanha, e eu gostaria deste caso, fazer não só um agradecimento ao Taibé, que não vou mostrar aqui o vídeo, mas vou mostrar do outro estabelecimento, que é o Damas. O Damas tem feito um trabalho muito interessante de integração daquilo
nós podemos chamar de diversidade. E o Damas, desde o início, que nós tentámos mostrar o que é, de facto, o que é que deve ser a integração, mas até o que é que deve ser a inclusão de população refugiada em Portugal. E, portanto, eu vou-vos já mostrar aqui o vídeo, porque mais do que ser eu a falar, prefiro que sejam as pessoas que estão no terreno, não é? E neste caso, o mercado laboral português, a expressar-se. Meu nome é Alexandra Campos Vidal, tenho 40 anos. Desculpa, nós não estamos a conseguir ver o vídeo. Tens que partilhar o ecrã. Eu estou a ver o vídeo, por acaso. Tinha feito isso. Outra vez, desculpa, Vitor. Ok, está perfeito. Meu nome é Alexandra Campos Vidal, tenho 40 anos, chefe de cozinha, produtora cultural. Já houve todo o género de pessoas aqui a trabalhar. Existem pessoas da Síria, existem pessoas do Brasil, existem pessoas do Reino Unido, existem pessoas dos Estados Unidos, existem pessoas portuguesas, existem mulheres trans, homens gay, pessoas não binárias, muçulmanos, católicos. E pronto, eu acho que, bem vistas, as pessoas quando são confrontadas com as diferenças dos outros acabam sempre por aceitar. Quando passam a compreender melhor o universo da outra pessoa, as diferenças esbatem-se. A Abir e o Morre, quando chegaram até nós, só falavam árabe e turco. No caso da Abir e do Morre, nota-se perfeitamente na forma como eles se relacionam connosco que isto é muito importante para eles. E nós queremos trabalhar com pessoas cujo trabalho seja importante também, não é? Como patrões, o que é mais importante? É que o negócio corra bem e que as pessoas se preocupem com aquilo que está a acontecer e com aquilo que é a tua vida enquanto patrão. Como é óbvio, a Abir e o Morre têm um interesse acrescido em que o negócio corra bem e que as relações profissionais corram bem e que os patrões estejam contentes. Nós muito felizes trabalho com damas. Eu trabalho com o Festival Todos, sabes? Festival Todos. Eu tenho uma amiga no Festival Todos, falar com a senhora Alexandra. Eu gosto na Portugal, porque a minha filha contente, escola correr bem, eu ficar aqui. A mensagem que eu quero deixar para os outros empregadores: não tenham medo de abraçar a vontade que eles têm de trabalhar. A ética de trabalho é uma coisa que está na pessoa, independentemente da sua posição geográfica, seja português ou não seja português. E pronto, e com isto acho que termina aqui a minha apresentação e deixo esta mensagem também diretamente de um contexto muito específico, mas que esperamos que continue a ser representativo em Portugal. Obrigado. Obrigada, Vitor. De facto, estes testemunhos são muito importantes para percebermos o contexto aqui das empresas e como na prática funciona esta integração. Daí depois também os vídeos que a Mariana falou no contexto do Ready, Set, Go também serem tão importantes no contexto da integração dos jovens e de nós não acompanhados, que depois nós também iremos divulgar. Eu agora vou falar um bocadinho de um outro projeto que nós desenvolvemos, que já terminou, chama-se Partilhar para Empregar. Este projeto foi desenvolvido com um público adulto entre o ano de 2018 e o ano de 2020, que também apanhou aqui uma fase interessante, por assim dizer, da pandemia, de Covid, que nos custou também aqui alguma adaptação. Mas em que é que consistiu este projeto? Este projeto consistiu no contacto com vários grupos de refugiados que chegaram a Portugal a partir do programa de espontâneos. E o nosso principal objetivo foi, numa primeira fase, identificar aqui algumas características para a integração no mercado de trabalho, nomeadamente quais as diferenças entre o mercado de trabalho dos países de origem e o país de acolhimento, neste caso sendo Portugal.
Também desenvolvemos algumas ações de capacitação para divulgarmos aqui algumas regras essenciais para a integração profissional e também para explicarmos aqui algumas questões essenciais que para nós às vezes parecem um bocadinho óbvias, por assim dizer, mas que neste contexto de asilo e para pessoas que vêm de outros países em que o mercado de trabalho é um bocadinho mais informal, é importante explicar. Portanto, nós tivemos aqui os círculos de partilha informal, em que falámos com grupos que nós consideramos de especial vulnerabilidade no contexto de asilo, para percebermos características específicas. Eu já vou falar aqui um bocadinho com mais detalhe destes grupos, e promovemos ações de capacitação para refugiados sobre a cultura organizacional portuguesa e também sobre organizações relacionadas com o emprego. Eu destaco aqui na parte da cultura organizacional portuguesa a importância de preparar estes requerentes de asilo e refugiados para a burocracia do mercado de trabalho, para a importância de termos certos comportamentos, não só quando nos candidatamos a ofertas de emprego, mas também quando vamos a entrevistas de emprego e quando nós somos integrados em postos de trabalho. Como eu estava a dizer há uns segundos atrás, para nós se calhar é um bocadinho fácil, nós pensamos, ok, eu vou para uma entrevista de emprego ou vou para um posto de trabalho, tenho que me vestir de uma forma mais formal, mais apresentável, mas isso é um contexto nosso europeu e muito específico e é importante aqui se calhar alertar para os comportamentos e os valores que são expectáveis para a integração no mercado de trabalho. No que se refere às obrigações relacionadas com o emprego, também há umas informações importantes que nós temos vindo a transmitir, começámos a transmitir no âmbito do Partilhar para Empregar, mas também temos estado a adaptar no conceito do Ready, Set, Go, em que nós falamos dos vários contratos de trabalho que existem em Portugal, quais são as suas características específicas, sensibilizamos muito para o cumprimento das várias cláusulas, nomeadamente o período de experiência, a questão dos dias de férias, que muitos acham estranho os dias de férias e porquê que tem que ser 22 dias e eu posso pedir mais dias de férias sim ou não. E explicamos também outras questões essenciais, como por exemplo o Estatuto de Trabalhador Estudante, para quem quer estar a trabalhar e a estudar ao mesmo tempo. Também aqui falamos uma questão muito importante sobre o apoio às famílias monoparentais, porque nós recebemos algumas senhoras que vêm para Portugal sozinhas com os filhos e nós damos aqui algumas informações importantes sobre, nomeadamente, o período de licença de parentalidade e também sobre a questão do abono de família que têm direito. E às vezes estas questões são absolutamente fundamentais e que estes requerentes, esta população-alvo não conhece. No nosso contacto com as empresas também desenvolvemos aqui algumas atividades, nomeadamente pranchas em que empresas vinham ao nosso centro de acolhimento na Bobadela para partilharem as suas ofertas de emprego e conhecerem alguns requerentes interessados nas suas ofertas de emprego. E tentámos promover aqui alguma formação junto das empresas sobre quais os documentos necessários para a integração profissional, e também para fazermos aqui algum apoio no pós-colocação, como a Mariana estava a falar ainda há pouco. Vou aqui partilhar aqui alguns detalhes mais específicos sobre esta atividade dos círculos de partilha informal. Como estava a dizer ainda há pouco, nós procuramos que estas ações fossem momentos de partilha sobre questões relacionadas com o emprego. No momento inicial nós falávamos de uma coisa tão importante como quando chegaste a Portugal, qual foi a primeira diferença cultural que sentiste? E qual é a principal diferença que tu notas entre o teu país de origem e o país de acolhimento, ou seja, Portugal, no que se refere ao mercado de trabalho? E aqui nós temos respostas muito interessantes, como a questão de haver um contrato de trabalho, de ter que trabalhar todos os dias, isto porque em muitos países eles estão habituados a um contexto de trabalho muito informal, em que trabalham um dia ou outro e têm alguma independência, alguma flexibilidade de horários, e aqui nós temos um papel muito importante de explicar que o mercado de trabalho pode ser assim, mas maioritariamente não é o caso, e é importante nós darmos estas informações. Ao mesmo tempo, estivemos aqui a falar sobre os seus conhecimentos, competências e identificar aqui algumas vulnerabilidades específicas. Porquê? Porque, como temos aqui neste slide, nós fizemos aqui uma separação, uma divisão de vários grupos que nós pensámos ser importante. Porquê? Porque cada grupo tem as suas características importantes e isto influencia o seu contexto de integração no mercado de trabalho. No primeiro grupo, as mulheres, porquê?
porque em muitos contextos culturais as mulheres não são integradas no mercado de trabalho ou então são integradas num contexto muito específico. Vou dar alguns exemplos, por exemplo, na área da costura, na área da culinária. E em Portugal nós tentamos sensibilizar e tentamos ter aqui algumas ações e alguns atendimentos de empowerment para perceberem que, de acordo com os seus conhecimentos, interesses e competências, podem desenvolver várias atividades profissionais. Como estava a falar ainda há pouquinho, também fizemos um grupo só dirigido a famílias monoparentais, porque para além destas questões da licença de parentalidade, abonos de família, também é importante aqui salientar que estas famílias precisam de algum apoio no acompanhamento dos filhos dos menores, porque não têm uma família, não têm uma rede de contactos alargada. E isto é uma preocupação. Em muitos casos, tanto as mães como os pais nestas famílias têm muitos receios em iniciar atividade profissional, porque precisam de acompanhar os filhos não só na escola, na creche, mas também nas suas outras necessidades fundamentais a nível de saúde, por aí fora. Também fizemos um grupo com requerentes de asilo com mais de 50 anos, porque também aqui para a integração no mercado de trabalho, não só para requerentes de asilo, mas também na comunidade nacional, é um bocadinho mais difícil encontrarmos algumas oportunidades, tendo em conta a idade, e então aqui houve algum foco em desenvolvermos e fazermos aqui algum empowerment sobre as várias competências que foram desenvolvidas ao longo da sua vida profissional e potenciarmos exatamente isso, esse reconhecimento, essa valorização, não só junto deles mesmos, mas também do tecido empresarial, para potencializar aqui alguma integração profissional. Desenvolvemos também um grupo para habilitações superiores ao 12º ano. Porquê? Porque em Portugal as habilitações mínimas ou o ensino obrigatório ou o ensino secundário, e então aqui a realidade profissional pode ser um bocadinho diferente, pode passar pelo ingresso no ensino superior, poderá potenciar aqui a integração em formação profissional através do centro de emprego e não só, e então aqui nós estivemos a falar com um grupo muito específico de requerentes que têm uma realidade diferente, até porque nós acompanhamos requerentes que têm habilitações do ensino secundário e ensino superior, mas muitas vezes também habilitações inferiores, que têm um contexto de apoio muito diferente. Recém-chegados a Portugal, porque este grupo, devido principalmente à questão linguística, porque apesar de recebermos alguns requerentes que têm alguns conhecimentos básicos de português, a maior parte domina mais a língua inglesa e a língua francesa, e então neste caso a questão da comunicação é muito importante. Ao mesmo tempo, este grupo de recém-chegados a Portugal tinha aqui algumas características específicas por ainda não estar habituado à nossa cultura, aos nossos comportamentos, e por ainda não ter uma grande rede de contactos que apoiasse tanto a nível social, como amigos, colegas, etc., mas também porque não tinham conhecimentos na área de emprego. Depois, um último grupo de jovens e menores acompanhados, que a Mariana aqui já falou um bocadinho mais especificamente sobre este grupo, que somos nós, que a maior parte vive na nossa casa de nós não acompanhados em Marvila, que também tem um contexto muito específico, aí está pelo nome de chegarem a Portugal sem familiares, tem aqui um contexto de fragilidade também muito específico, mas muitos que querem estudar, querem trabalhar, querem ser integrados em formação profissional, e aqui é um contexto de adequação das suas expectativas que é muito importante, de nós explicarmos que pronto, vamos delinear, vamos definir um objetivo de longo prazo, de curto prazo para a vossa integração em Portugal e vermos o que é que vocês querem fazer, o que é possível de concretizar para vocês alcançarem os vossos sonhos e terem aqui um novo percurso de vida. Vou passar à frente. Pronto, aqui como estamos aqui a falar nas ações de capacitação, nós desenvolvemos aqui várias questões relacionadas com a responsabilidade, a autonomia, as relações hierárquicas no ambiente de trabalho, que é muito importante explicar, definir, por exemplo, um contexto de doença ou de dúvidas no mercado de trabalho com quem falar, isto é muito importante. Ao mesmo tempo, as contribuições e comunicações para a Segurança Social e para o IRS, como a Mariana estava a falar muito bem, há alguns casos em que é normal haver algum desconhecimento sobre esta realidade e quando assinam os contratos de trabalho vem informação que tem o salário mínimo ou um salário
superior, mas depois recebem o recibo de vencimento e veem, mas tiraram-me aqui algum dinheiro, estão-me a tentar enganar, o que é que me estão aqui a fazer? E então nós aqui damos algum acompanhamento a explicar como é que este sistema de contribuições funciona em Portugal e quais são os objetivos finais. Nós explicamos como é que funciona a declaração de IRS, explicamos qual é o objetivo de fazermos estes descontos para a segurança social e eles ficam normalmente mais descansados depois de terem estas informações. Além disso, a nível de acompanhamento individual associado a estas ações de capacitação, fazemos várias ações como a elaboração de CVs, em que nós explicamos como é que funciona o modelo Europass ou outros modelos mais dinâmicos, por exemplo, com o Canva. Explicamos que é muito importante estudar um CV para ter um primeiro conhecimento da língua portuguesa associado às habilitações escolares, profissionais e às competências pessoais dos mesmos. É o primeiro contacto que têm com o tecido empresarial. Nós explicamos aqui que há várias formas de se candidatarem a ofertas de emprego, quer seja através de candidaturas espontâneas, através de um contacto face-to-face com alguma entidade empresarial ou através, por exemplo, da utilização da internet e de plataformas digitais direcionadas para a candidatura a ofertas de emprego. Depois aqui no contacto com as empresas no âmbito deste projeto, nós tentamos promover aqui alguma formação para as empresas, a explicar fundamentalmente o que é que são os direitos humanos e a proteção internacional, aqui para as empresas saberem ficarem mais descansadas em relação à integração de requerentes de asilo e refugiados. É importante aqui destacar uma questão muito importante do documento de identificação, que é normal algumas empresas não terem o conhecimento de, ok, um requerente de asilo tem um documento de autorização de residência provisória, então pode ou não pode trabalhar, e nós aqui tentamos dar aqui alguma formação e sensibilizar para estas questões. E também para a questão da diversidade cultural, como os meus colegas já falaram anteriormente, porque estes requerentes, estes refugiados trazem muitos conhecimentos, muitas formas de pensar, muitas dinâmicas diferentes que podem contribuir muito positivamente para o desenvolvimento, para o crescimento destas empresas. E por fim, os branches, em que nós convidamos algumas empresas, algumas entidades que colaboraram connosco. Destaco, por exemplo, a Teleperformance ou a Padaria Portuguesa, que vieram até o nosso centro de acolhimento, estiveram a falar com alguns requerentes, num contexto muito informal, em que se bebeu chá, café, houve um brunch, e assim foi uma maneira de conhecerem as suas experiências profissionais, os seus objetivos cá em Portugal e ao mesmo tempo estabelecerem uma network de contactos, que também é importante. Como este projeto já terminou, nós alcançamos aqui alguns resultados. Aqui para fazer um sumário muito geral, nós fizemos os nossos círculos de partilha informal em que integramos cerca de 47 beneficiários. Nas nossas ações de capacitação sobre cultura organizacional portuguesa e sobre obrigações relacionadas com o emprego, participaram 75 requerentes de asilo, nos branches 15, em formações ou nas ações de capacitação para as empresas aqui não conseguimos desenvolver os nossos objetivos, também porque estivemos aqui constrangidos devido ao contexto da pandemia. E no que se refere aos materiais de divulgação, nós desenvolvemos aqui vários materiais que nós já vamos apresentar de seguida e que vocês podem utilizar para consulta frequente. Destaco principalmente o nosso guia para as empresas, em que nós explicamos um pouco como é que funciona o mercado de trabalho e aqui algumas características que são muito importantes para a integração de requerentes de asilo e refugiados, sobre os documentos necessários, sobre os vários contratos de trabalho, sobre medidas do centro de emprego a que as empresas podem candidatar para ter aqui alguns apoios, etc. E desenvolvemos também aqui um selo para as empresas que trabalham connosco e que vocês vão poder colocar nos vossos sites, nos vossos canais de comunicação. É um selo de colaboração com o CPR e com o Fundo de Asilo, Migração e Integração, o FAMI, para mostrarem que vocês têm aqui uma forte componente social de integração de refugiados e requerentes de asilo. Queria só mostrar-vos aqui o nosso guia. Não sei se conseguem ver. Ainda não, Catarina.
Acho que já está. Agora sim. Sim, pronto. Este guia, pronto, vou-vos mostrar aqui, pronto, que tem aqui a informação, o título guia, tem aqui a informação sobre o projeto e aqui tem algumas informações gerais, por exemplo, a importância da diversidade cultural no mercado de trabalho, como eu estava a falar, da forma como as novas ideias, os diferentes contextos culturais podem potencializar o crescimento e desenvolvimento das empresas, como é que se faz a preparação para o mercado de trabalho. Nós também colocamos aqui algumas informações sobre os nossos círculos de partilha informal para vocês perceberem exatamente os assuntos abordados e quais foram os aspectos fundamentais que estes requerentes de asilo referiram nestes contextos. Destaco também aqui a questão dos documentos importantes para a integração profissional. Eu falei do documento de autorização de residência provisória, mas também pode ser um título de residência, e depois também é importante termos aqui o NIF, o NIS, etc. A questão da aprendizagem da língua portuguesa, que os meus colegas referiram muito bem, que é absolutamente fundamental e que nós tentamos dar aqui algum apoio. Neste guia, depois eu posso mostrar mais à frente, nós falamos das aulas de língua portuguesa no CPR, mas não só. Falamos do programa de língua portuguesa, que agora é português, língua de acolhimento no centro de emprego, e falamos também do programa SPEAK, que costuma ser divulgado através do ACM. Damos aqui algumas informações, peço desculpa, sobre os vários contratos de trabalho que podem encontrar, serviços de apoio à integração profissional, falamos do centro de emprego, do nosso GIP aqui na Bobadela e do apoio que é dado, e também daqui da rede de centros locais de apoio à integração de migrantes. Muito importante também aqui o serviço de tradução telefónica, não só para a área de emprego, mas também outros serviços sociais, questões de saúde, etc. É absolutamente fundamental. Que posso-vos mostrar aqui de uma maneira muito breve, aqui algumas das páginas que nós temos neste guia. O nosso site vai ser atualizado, o site do CPR, a minha colega Joana vai fazer aqui uma apresentação do mesmo. Nós vamos ter aqui algumas descrições sobre os objetivos dos diferentes projetos que o CPR desenvolveu e tem vindo a desenvolver. E nesse sentido também gostaria de pedir a vossa colaboração e fazer-vos aqui um convite. Se vocês quiserem colaborar com o CPR ou se já colaboraram connosco, nós podemos colocar no site atualizado do CPR os vossos logos, que terão uma associação direta aos vossos sites, e assim terão qualquer pessoa, qualquer entidade que consulte o site do CPR saberá que vocês colaboraram na integração de refugiados e requerentes de asilo, em que áreas colaboraram. E ao mesmo tempo o site terá estes materiais todos disponíveis, o guia para as empresas, também terá no âmbito do Partilhar para Empregar um folheto sobre direitos e deveres dos trabalhadores estrangeiros em Portugal, porque é muito importante eles saberem as suas obrigações e os seus direitos neste contexto. E estes materiais vocês poderão consultar quando vocês quiserem, sem qualquer custo associado. Pronto, e tem aqui algumas questões sobre os tais círculos que eu vos falei. Nós colocamos aqui algumas características específicas dos diferentes grupos, que vocês depois podem consultar mais tarde, e algumas observações que os participantes foram fazendo. Portanto, aqui a questão sobre os contratos de trabalho e as medidas do centro de emprego. Aqui nós tentámos que fosse sempre atualizado, então colocámos um link para o IFP Online, onde é possível aceder a todas as medidas que vão sendo atualizadas, quais são as suas características específicas, porque muitas delas abrangem requerentes de asilo e refugiados, e então há muitas empresas que podem candidatar-se a estas medidas e ter aqui algum apoio para a integração de refugiados e requerentes de asilo. Eu agora pedia só à Joana para fazer aqui uma breve apresentação do nosso site atualizado. Pronto, este aqui é o site do CPR, como está, de momento. Vocês podem consultar através de www.cpr.pt. Aqui tem as informações referentes aos webinars, às atividades que nós desenvolvemos aqui no âmbito do aniversário do CPR, o 30º aniversário. Pronto. Aqui os nossos centros de acolhimento. O centro de acolhimento onde eu e a Mariana trabalhamos é o Centro de Acolhimento para Refugiados na Bobadela. Aqui a imagem seguinte é a Casa de Acolhimento para Crianças Refugiadas, que a Mariana também apresentou no âmbito do projeto Ready, Set, Go. E mais aqui em baixo nós temos também
o Centro de Acolhimento para Refugiados, que fica localizado em São João da Talha, e onde o Vítor trabalha. E também temos aqui o Espaço da Criança, que é uma creche que fica localizada ao lado do nosso Centro de Acolhimento na Bobadela, e que tem um papel muito importante no que se refere à integração não só de crianças refugiadas e requerentes de asilo, mas também crianças da comunidade local. Depois temos aqui também a informação para donativos e para voluntariado. Nós temos candidaturas sempre abertas para quem queira desenvolver diferentes atividades de voluntariado nas mais diferentes áreas, e nós aceitamos sempre várias ideias, estamos sempre disponíveis para as várias dinâmicas, para a partilha de ideias que possa contribuir para esta integração de refugiados em Portugal. Aqui há alguns dados muito importantes também sobre o acolhimento em 2020, dado pelo CPR, e aqui as áreas de intervenção. Nós estamos a falar hoje na área de emprego, a integração profissional, mas o CPR dá um apoio muito importante, não só a nível jurídico, mas também social, e na área também daqui de português de língua estrangeira. Depois pedi aqui à Joana para falar um bocadinho dos nossos projetos. E se calhar carregar no Ready, Set, Go. E temos que esperar só um bocadinho. Pronto. Este é o projeto que a Mariana apresentou primeiro. Como nós estávamos a dizer, o site do CPR está em atualização, mas se vocês quiserem consultar informações para além do PowerPoint, nós vamos passar depois através de e-mail. Nós temos aqui as informações sobre os objetivos dos projetos, sobre a forma em que nós estamos a organizar as várias atividades, a data de início e a data prevista de conclusão. Também temos aqui os logotipos das várias entidades que permitem o desenvolvimento destas atividades no projeto. E como eu estava a dizer, mais à frente será possível integrar os logos das várias entidades que colaboram connosco, para promover também e potencializar este trabalho de colaboração, de cooperação que nós temos estado a desenvolver. De uma forma muito geral, todas as entidades que quiserem colaborar com o CPR e que já colaboraram nos vários projetos, enviam o nosso logo, e o que nós fazemos, o nosso departamento de informática saberá explicar isto um bocadinho melhor que eu, mas de uma forma muito geral será tão simples quanto carregar uns logos aqui no site, e será feita uma ligação automática para as várias entidades, para os sites das várias entidades, e assim é feita a promoção dos vossos sites, têm mais views, e consegue-se aqui mostrar também esta colaboração no âmbito social. Pronto. Eu penso que seja isso. Depois também podemos mostrar aqui, se calhar, o projeto do Vítor, o Destino Integração. Depois aqui nesta parte em cima, nós neste momento temos sempre a mesma imagem, mas de futuro teremos imagens também associadas às várias atividades que são desenvolvidas pelos diferentes projetos, para vocês terem aqui uma ideia mais específica de cada projeto. Nós temos aqui as informações que o Vítor já apresentou, e também aqui a informação sobre o FAMI. E por fim temos o último projeto que já foi realizado, já terminou, o Partilhar para Empregar. Para além destes 3 projetos que nós apresentámos hoje, podem consultar todos os outros que nós temos aqui, na área social, de ensino da língua portuguesa, etc. Tem aqui todas as informações fundamentais, e mais à frente estarão as fotos das várias atividades que foram promovidas. Eu acho que está na parte dos realizados. Pronto.
Aqui nós temos a divisão entre os projetos que já foram realizados e aqueles que estão agora a acontecer. E pronto, aqui temos o partilhar para empregar, conhecer culturas para promover a empregabilidade. Pronto, que tem as características que nós aqui já tivemos a apresentar, mas vou mostrar outra vez para fazer aqui um reforço. Pronto, tem aqui o início e o fim, depois me terá também os vários materiais, como eu estava a falar sobre o folheto dos direitos e deveres, que estará escrito em português, inglês e em francês, tendo em conta aqui a diversidade linguística do público-alvo. Este guia para as empresas, que é para consulta, já tem os vários pontos que os contratos de trabalho devem ter, a questão da língua, a questão dos documentos, etc. E pronto, e nós estamos sempre também disponíveis para ouvir da vossa parte materiais e informações que vocês achem importantes, e nós estaremos sempre disponíveis para dar este apoio, desta colaboração que potencia a integração de refugiados, estudantes de asilo nas várias áreas, na área de formação, estágios profissionais e também aqui na parte do emprego, porque este trabalho é feito com as várias partes envolvidas. Portanto, nós queremos agradecer também o vosso trabalho, a vossa colaboração, as vossas dinâmicas, a vossa iniciativa, porque muitas vezes são vocês, empresas, entidades que contactam connosco, CPR, por quererem integrar refugiados e requerentes de asilo e mostram esta preocupação. E nós agradecemos exatamente também por isso. Eu já terminei aqui a minha apresentação, eu gostaria também de convidar os meus colegas ou alguma destas entidades para também dar aqui algum feedback, caso queiram. Antes disso, queria só fazer um último convite. Gostaria de vos pedir se poderiam partilhar ou se gostariam de partilhar um pequeno vídeo de 1 minuto sobre o vosso testemunho sobre a importância da integração de refugiados e de requerentes de asilo no mercado de trabalho. O nosso objetivo é fazer uma compilação de testemunhos para termos aqui no nosso site do CPR e para divulgarmos com vocês mesmos, para vocês poderem utilizar nas vossas redes sociais e também nos vossos sites, para também conseguirem mostrar aos vossos parceiros nas outras áreas e criarmos assim novos projetos de colaboração, não só entre nós, mas com as vossas outras entidades parceiras, que achamos que isso também será importante. Pronto, repito, da minha parte é tudo. Muitíssimo obrigada pela participação de todos e agora gostaria de se calhar deixar a palavra com outras entidades que queiram aqui falar. A Sofia. Oi, Sofia, pode ligar o microfone. Então, meu nome é Sofia Cruz, eu sou da Teleperformance Portugal e na altura a Catarina colocou-nos o desafio do vídeo e nós fizemos um vídeo e não tivemos muito tempo, não é? E neste momento o Martin tinham pedido 25 vídeos para fazer, portanto, e deu prioridade aqui ao nosso vídeo, não é? Porque vocês depois também acabam por ter esta prioridade, não é? E nós fizemos o vídeo, mas este vídeo do Barcat, ele pediu-nos especificamente para não o divulgarmos nas redes sociais, porque nem no site da nossa empresa, e nós respeitamos isso. Portanto, o vídeo foi feito como sendo um testemunho dele para vocês e para ser exibido apenas nesta reunião. Portanto, eu não sei se, Catarina, se queres... Estás em mute. Ok, desculpa, Sofia. Não sei se consegue partilhar aqui, eu estou aqui com acesso um bocadito, deixa-me cá ver, acho que não consigo partilhar aqui, deixa-me só ver aqui. Porque como é um vídeo grande, vou só confirmar se consigo partilhar, mas o convite é feito não só a nível do requerente a darem o seu testemunho, que já têm começado a trabalhar convosco, mas também enquanto empresas, recursos humanos. Assim o faremos, sim. Vamos fazê-lo, está bem, nesse minuto. Agora, este foi uma parte, ele deu um testemunho tão pessoal e depois, claro que não é vontade dele e tem de ser respeitada. E é assim claro, mesmo. sim. Mas é um testemunho tão bom, não é? Bom, eu vou só por aqui. E eu sinto tanto carinho por ele, porque eu conheci ele com vocês, não é? Ele tinha acabado de chegar a Portugal há 2, 3 dias, ou o que foi. E agora verdade, e agora já chegou onde chegou na empresa e acredito que chegue mais longe. Vamos ver aqui, acho que já tenho aqui, já encontrei, tenho aqui. Vou partilhar assim porque
É um Se vídeo muito conseguir, eu interessante. agradeço muito. Eu só queria ver aqui a questão do download. Vamos ver aqui se está certo, mas acho que sim. Vamos Eu abrir. fico aqui agora. Só, Nem muito. pronto. É uns segundinhos, é muito rápido. Pronto. Mas sim, ele faz aqui um testemunho muito importante, que de facto é muito importante partilharmos aqui. Está quase, 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Vamos ver aqui se eu já consigo abrir primeiro. Só vou testar aqui e ver se está tudo em ordem. Obrigada. Eu que agradeço e obrigada pela participação. Aqui, enquanto eu aguardo. Pronto, vou partilhar agora. Espera aí. Ok, então vou partilhar agora a tela com todos.
Este testemunho é absolutamente espetacular de se ouvir, é muito importante. Nós ficamos muito contentes quando a Sofia nos enviou este vídeo, de termos aqui este testemunho tão bom, e nós já não tínhamos assim os atendimentos com o Barakat há muito tempo, porque ele já está integrado na sociedade, já não precisa tanto de nós, e ficamos muito contentes de saber não só que ele já está integrado na teleperformance há tanto tempo, como conseguir manter este posto de trabalho que está a crescer na teleperformance, o que é muito bom de ouvir. E uma coisa que pessoalmente eu gostei muito de ver foi na apresentação deste vídeo, o Barakat está sempre com um sorriso na cara quando fala da teleperformance, isso é muito bom de se ver e de se ouvir. Portanto, agradecemos muito à Sofia por ter partilhado este vídeo e por ter lembrado também da importância de partilhar aqui com estas entidades, para verem aqui o impacto positivo que nós, não só o CPR, mas todas estas entidades, como a teleperformance e não só, podem ter na integração destes requerentes e destes refugiados. Muito obrigada, Sofia. Eu não sei se mais alguém gostaria de falar, de participar aqui um bocadinho, fazer alguma pergunta, estejam à vontade. Nós temos aqui ainda uns 10 minutinhos para falar, se vocês quiserem. Ao mesmo tempo, se tiverem outras dúvidas que não queiram partilhar aqui, nós podemos responder através de e-mail sem problema. E como eu disse, todos os materiais que nós fomos apresentando, inclusive os PowerPoints, o guia para as empresas, etc., nós também podemos divulgar com vocês e ter no site do CPR. Alguém? Olá, bom dia. Não sei se conseguem ouvir. Sim, sim. Olá, Alexandra. Olá, ok, já está a funcionar, portanto. Bom dia, o meu nome é Alexandra, eu trabalho para o grupo DST e eu tinha uma questão. Nós já tentamos criar parcerias com algumas entidades e gostava de perceber como é que se fortalece e se cria esta parceria com o CPR, o que é que seria propriamente necessário e se o envolvimento num dos programas significaria um constante envolvimento em outras áreas e outros programas que possam surgir. E como é que funciona, no fundo? Realmente teríamos todo o interesse. Somos uma empresa da área da construção civil, peço desculpa, não disse essa parte, acho eu. Estamos sediados na Zona Norte, mas temos obras e estamos distribuídos por todo o território nacional. Daí também o nosso interesse e fiquei com uma dúvida, vocês encontram-se relacionados com o CENFIC? Não. Não era o CENFIC? Não, o CENFIC é o Centro de Formação. O que nós fazemos é criar parcerias em que nós encaminhamos jovens e também adultos para fazerem aqui alguma formação. É um trabalho que é feito em cooperação para a integração, mas nós não trabalhamos exatamente com eles, por assim dizer. Pois eu estou a perguntar, porque amanhã vamos nos reunir com eles, amanhã vou a Lisboa, porque estamos a tentar criar, lá está, uma parceria com eles e isso deixou-me extremamente curiosa. Então pronto, realmente as minhas questões iam mais ao encontro das primeiras duas, não sei se me pode responder. Sim, eu acho que faz todo o sentido. Nós podemos depois talvez combinar, reunir, se calhar com a Mariana, também com o Vítor, porque nós trabalhamos todos aqui na área da integração de refugiados e requerentes de asilo e nós gostamos sempre também deste contacto com as empresas, não só em Lisboa, mas também em outros distritos. Deixa eu só aqui entrar, admitir aqui uma pessoa. E sim, nós podemos combinar assim, se calhar através do envio de um e-mail, para conversarmos um bocadinho sobre quais são os requisitos para estas integrações profissionais e de que forma é que nós podemos colaborar da melhor forma. Pronto, Catarina, combinado. se quiseres, acho que posso, de um modo geral, também tentar dar aqui uma resposta mais concreta à Alexandra. O que nós fazemos, assim, de um modo geral, é de facto fazer um protocolo de cooperação, de colaboração, onde se salvaguardam aqui algumas questões, sobretudo a gratuitidade, vamos dizer assim, deste apoio, desta colaboração, não é um serviço gratuito, nós não vos pagamos para enviar candidatos, nem vocês nos pagam, mas também depois salvaguardar, nestes casos aqui também é ainda mais importante, a questão do sigilo e da privacidade também das informações que vos enviamos, salvaguardando sempre que se isto é importante num contexto, vamos dizer, de contratação geral, nestes casos em particular ainda mais, porque muitas das vezes estas pessoas têm aqui uma história também que tem que ser protegida e não é suposto muitas das vezes também saberem que estas pessoas também se encontram em Portugal e portanto tem que haver aqui esta preocupação acrescida por parte das entidades. Depois em termos de processo de recrutamento, vocês o que costumam fazer, as entidades, é dizer-nos, por exemplo, Mariana, Vítor, Catarina, temos uma oferta para
esta área têm candidatos. E nós, quando fazemos este acompanhamento, temos a nossa base de dados e, portanto, o que depois fazemos é consultamos a nossa base de dados, onde já temos as pessoas mais ou menos identificadas por perfis profissionais e depois contactamos as pessoas antes de chegarem a vocês, a perceber se elas têm, de facto, este interesse. Já fazemos aqui algum filtro, de certo modo, e depois só encaminhamos o CV quando falamos também com a pessoa. Depois, se necessário, vai dependendo também aqui das diferentes situações, nós podemos estar a intermediar as primeiras entrevistas. Por exemplo, na quarta-feira passada aconteceu isso com uma empresa em que eu estive presente a mediar a entrevista entre a empresa e os candidatos que nós tínhamos. A Catarina também já tem feito isto e em alguns casos, quando também é preciso algum apoio eventualmente para a tradução, o nosso papel acaba também por ser apoiar nesse sentido. Assim, de um modo geral, acaba por ser isso, mas depois a todo o tempo poderemos reunir também e falar mais em concreto, mas de um modo geral é isto. Ok, agradeço imenso. Sim, vou mandar um e-mail para, então, se for possível, agendarmos uma reunião. Agradeço. Obrigada. Não sei se O mais Ricardo alguém também quer quer falar alguma coisa. Diga, Ricardo. Pode ligar o seu microfone. Não, obrigadíssimo. Eu só é para ser muito rápido e, acima de tudo, para vos dar os parabéns e agradecer toda a colaboração que têm tido sempre nas iniciativas que nós fazemos e peço também a todos os que estão presentes que o foco seja sempre o mesmo, não é? Que é os beneficiários, são os refugiados. E acho que se nós trabalharmos todos em conjunto, em rede, eles serão sempre os maiores beneficiados e acho que todos trabalhamos para isso. Mas, uma vez mais, muitos parabéns pelo vosso trabalho e pelo vosso dinamismo e pela resposta rápida sempre que vos sugerimos alguma coisa, sempre que vos perguntamos. Obrigada a nós, Ricardo. Obrigada, Ricardo. Não sei se mais alguém gostaria de partilhar alguma informação, fazer alguma pergunta. Acho que não. Então, acho que me cabe a mim, como estando aqui a moderar este webinar de comemoração do aniversário do CPR e da apresentação aqui dos nossos projetos na área da empregabilidade, cabe-me a mim agradecer mais uma vez a todos pela vossa presença, pela vossa colaboração com o CPR nos vários projetos e quem sabe em projetos futuros também, esperemos que sim, e uma boa semana a todos e que continuemos sempre a trabalhar com este foco de colaborarmos na integração destes requerentes de asilo, destes refugiados, não só no mercado de trabalho, mas também na sociedade de acolhimento, que isso é absolutamente fundamental. Eu gostaria também de passar, se possível, a mensagem aqui ao nosso vice-presidente da direção do CPR, o Tito, só para também dar aqui um agradecimento final, se possível. E pronto, da minha parte é tudo. Muito obrigada. Queria agradecer só a participação de todos e mais uma vez reforçar que é um trabalho que continua, que se vai prolongar, porque é um trabalho que nunca acaba e que obviamente quantos mais parceiros tivermos, sejam empresas, sejam outras instituições que possam apoiar a integração, como centros de formação profissional, como entidades que apoiam a integração de refugiados no mercado de trabalho, quanto mais entidades tivermos a trabalhar connosco, mais facilidade e mais fácil será aos refugiados integrarem-se no mercado de trabalho e por isso não só queremos aprofundar as parcerias que temos agora, como obviamente estamos abertos a que novos parceiros se juntem a nós. E obrigado. É tudo. Obrigada a todos. E ficamos à vossa espera para continuarmos estas parcerias. Muito obrigada. Obrigada e um bom dia a todos. Obrigado.